com pacientes de Alzheimer, por exemplo, vai ser maior do que muitos países por aí. Tá? E justamente essa população com demência de Alzheimer é uma população muito suscetível a suicídio. Depois a gente entra nessa linha. Janete, a Shark aí vai falar, né, um pouco mais sobre isso. E eu acredito que não é só a pessoa que passa, o idoso que passa pelo Alzheimer, mas afeta toda a família. Exatamente. Né? Então, o Alzheimer é uma doença muito temida por todos nós, né? Porque tudo vai muito bem enquanto a gente tem lucidez. E o que acontece, esses fatos que o Adinaldo trouxe pra gente são concretos, são reais, né? E é fato, gente. Nós passamos por uma experiência semelhante com a pandemia, né? Onde nós precisamos cuidar, fomos forçados a cuidar de pessoas dentro de casa. Então, isso é uma realidade. Então, se tratando de envelhecimento, vocês podem perguntar assim, mas por que tanto Alzheimer? Porque hoje a gente não tem uma qualidade de vida na vida adulta que nos leve a ter uma qualidade de vida na velhice. E a gente vai falar disso lá na frente. É a minha experiência com Alzheimer, e nós não temos profissionais capacitados para cuidar. Nós não temos uma sociedade, não temos políticas públicas. Então, isso é uma realidade que se as pessoas não acordarem agora, vai se tornar um caos ali na frente, muito próximo, né? Então, o que é essa doença? É uma doença que ela comete, ela é silenciosa. Ela chega sem ninguém perceber. Por hábitos alimentares, a genética só vai acontecer em pessoas com menos de 65 anos que apresentarem essa doença. Mas, na verdade, é uma doença que espera você lá na velhice, lá na frente. Mas ela começa a dar sinais aqui atrás que nada está bem, porque depende da sua qualidade de vida. Então, o que acontece, gente? Você não dá crédito a isso. Né? E quando vem apresentar sinais e sintomas, como ele falou, o diagnóstico não é correto, você fica se batendo de lá para cá até chegar ao diagnóstico, até porque o idoso, o título foi Alzheimer, depressão e solidão no idoso. E eu acho que o legal, na verdade, é a gente pensar que é a solidão, a depressão e o Alzheimer. Né? E aí, o que a faculdade, curso técnico, curso de auxiliar, ele não me deu essa visão aí de cuidador, né, de enfermeira que ia atuar como cuidando de pacientes com Alzheimer. E 90% dos pacientes que eu cuidava eram portadores de Alzheimer. Então, foi a prática clínica que me levou a ter esse encantamento pela doença de Alzheimer, né? Aprender com os meus pacientes, que eu sou grata, imensamente grata, a ter feito parte da história de vida deles. E aí eu procurei sim a minha especialização para eu poder ajudar e dar um cuidado com muito mais qualidade dentro dessa doença que é tão limitante que a gente não tem cura ainda. Sim, eu costumo falar que a gente, no caminho, a gente se encontra com o nosso propósito. Com certeza, né? Eu sempre achei que a geriatria, eu tava com um pé lá dentro dela, né? Até porque, sem ser da enfermagem, eu cuidei da minha avó, cuidei de uma tia minha, né? E assim, isso me levou a ter hoje a consciência que o cuidar estava dentro de mim. Mas eu saí da graduação sem saber realmente em que eu ia me especializar, porque o conselho que a gente dá quando eu era docente, né, que eu dava aula lá na universidade, até em curso técnico, eu falava para o pessoal assim, não saiam e façam já a especialização. Tenham em mente o que o universo vai trazer para você, né? O que você vai gostar, porque não faça o que vai te dar mais dinheiro, gente. Faça aquilo que o seu coração faz cantar, aquilo que você gosta. E o gostar, você se descobre. E eu me descobri realmente na área da geriatria e gerontologia, né? E trabalhando com pacientes portadores de Alzheimer. E esse foi o meu encantamento. E eu tô aqui hoje com um primeiro passo para ajudar a sociedade a entender o que é essa doença e como a gente pode contribuir aí para ser um cuidador familiar. Legal. E quais são os sinais, assim? Os primeiros sinais? Isso, se a gente fosse falar os primeiros sinais. É difícil, a gente não se ouve muito falar sobre Alzheimer, né? Não tem muita... A gente ouve sobre autismo, sobre prevenção do suicídio, outubro rosa, né? Câncer, essas coisas. A gente não ouve tanto falar sobre o Alzheimer. Isso. Então, assim, por que é difícil o diagnóstico? Porque geralmente o idoso ou a idosa, ele já tá sozinho, não tem mais os filhos ali, né?
Então ele está na sua casinha ou com o parceiro dele, ou então ele mora sozinho ou próximo aos familiares. Mas não tem aquela pessoa que faça o dia a dia com ele, para que possa diagnosticar assim que apresentar os primeiros sinais e sintomas. Aquela coisa de esqueci onde eu guardei a chave. E aí todo mundo começa a perguntar, nossa, isso é sinal e sintoma de Alzheimer? Mas assim, no idoso, esquecer de tomar a medicação, não saber o caminho de volta para algum lugar, esqueceu como faz aquela receita que ela dominava e de repente esqueceu. Então assim, esquecer nome de amigos, não reconhecer pessoas que eram tão comuns, né? Mas a pessoa que, quanto mais ele estimula o cérebro dele, então ele vai tendo assim, se ele encontrar com você na rua, e aí eu vou falar pra você, oi, tudo bem? Aí você fala, oi, mas eu não lembro o teu nome. E agora eu não lembro o nome dela. Mas tá tudo bem, eu mantenho um diálogo com você, mesmo sabendo que eu não sei, não lembro o teu nome, mas eu não deixo você perceber. E aquilo me incomoda bastante, sim, mas eu não conto pra ninguém. Entendeu? Então o idoso começa a sofrer silenciosamente esses esquecimentos. Ele não compartilha porque é vergonhoso. Como que eu não lembro o nome do Adinaldo? Como que eu não lembro o nome da Juliana? Né? Então assim, nossa, meu Deus, socorro. Mas assim, isso vai passando. Sim. Isso vai avançando. E não só é esquecimento, vai comprometendo a capacidade de caminhar, equilíbrio, deglutição. Então, uma doença bem complexa, que o primeiro sinalizador está na parte cognitiva da pessoa. A capacidade de atenção, a capacidade de reconhecer o tempo e espaço. Que dia é do mês? Que ano que nós estamos? Né? Então, são coisas que parecem... Sabe aquela pessoa que o calendário está na porta da geladeira que precisa ver todo dia, porque senão esquece? Sim. Então, a pessoa vai buscando alternativas para camuflar uma doença que já está instalada. Por isso que é difícil o diagnóstico. Gente, pode falar. E assim, a partir do momento que você tem o diagnóstico, na verdade, a doença começou a se manifestar 10 anos antes, tá? Sim. Os primeiros sinais que você conseguir perceber, primeiro, isso já dá para começar a perceber aos 40 anos. É sutil, mas começa aos 40 anos. Por que é tão difícil como elas falaram? Esquecimento, excesso de cortisol dá esquecimento, desidratação dá esquecimento, falta de dormir dá esquecimento. Então, perda de memória, ela é muito subjetiva para dar o diagnóstico. Então, geralmente, no idoso, vai começar primeiro com um processo mais de solidão, de depressão, ele vai se isolar mais, ele vai falar menos. A partir do momento que esse idoso começou a sinalizar que ele está mais quieto, mais calado no canto dele, observa, se preocupa, porque algo está acontecendo de diferente ali. Mas, de novo, é muito difícil você diagnosticar, porque depressão